vai ter aquela revisão mutante rápida. Eu não vou deduzir de novo a fórmula temperatura, joelho, pé, cabeça, pé, porque eu vou fazer o quarto exemplo. Mas muito mais importante do que as aulas anteriores, que era introdução, para a gente revisar uma coisa ou outra, falar dos conceitos básicos, muito mais importante que isso é estar ligado nos tipos de perguntas que o vestibular nos traz sobre essa matéria e como escapar dessas questões. A primeira questão eu faço por desencargo de consciência, por exemplo. A maioria de vocês se dá bem nisso. Porém, estudar o primeiro exemplo e logo depois o segundo exemplo, que parece até a mesma pergunta, é importante para o cara poder digerir esta pequena diferença. Primeiro, deixa eu te perguntar. Vamos nos encontrar por 2 horas. Ou vamos nos encontrar às 2 horas. É a mesma frase? Não. Significa a mesma coisa? Não. Está vendo como todos nós sabemos a diferença entre um momento e uma passagem de tempo? Né? A primeira vez que eu falei vamos nos encontrar por 2 horas, o nosso encontro ia durar 2 horas. Não interessa se ia começar meia-noite e terminar às 2 da manhã, ou se ia começar às 6 e terminar às 8 da manhã. Tranquilo? Quando eu falei no segundo momento, vamos nos encontrar às 2 horas, quer dizer que nós íamos nos encontrar ou às 2 da tarde em algum lugar, ou às 2 da manhã em algum lugar. Concorda comigo? São 2 coisas totalmente diferentes. Assim como essas perguntas, ó. Pergunta boba número 1. Uma temperatura de 30 graus Celsius corresponde a que temperatura em Fahrenheit? Pergunta boba número 2. Uma variação de temperatura de 30 graus Celsius corresponde a que variação na escala Fahrenheit? Mais da metade dos alunos, quando aprendem essa matéria, não conseguem distinguir essas 2 perguntas. Isso é um absurdo. Tu concorda comigo? O cara que entende que às 2 horas e por 2 horas são coisas diferentes, ele tem que entender que essa pergunta, que esse delta significa uma variação, é uma mudança. Essa questão aqui todo mundo acerta, porque é só jogar na fórmula sem pensar. Já que é Celsius, eu copio a parte que tem o Celsius, já que é Fahrenheit, eu copio a parte que tem o Fahrenheit. Nunca vais usar essa tripa toda, sempre só um sinalzinho de igual de cada vez. Aonde? Aonde vai o 30? Ah, faz sentido. Tu acredita que tem aluno meu que faz o contrário, bota o 30C no TF? Porra, essa é uma boa expressão também. Porra! 2014, o cara que é ninja na internet cometer esse erro, porra! Vai viver como, né? 30 sobre 5 é igual TF menos 32 sobre 9. A partir daqui, errou, tu não tem problema de física, tem esse problema em matemática, não adianta estudar física. Porque a física é isso, é interpretar que o Celsius vai anoitecer. Te juro, essa é a parte da física. Daqui em diante, tem professor de matemática com 4. 30 por 5, 6. O 9 que estava dividido passou? Mentirinha, né? Multiplicando ambos os lados por 9. E somando 32 em ambos os lados, vai dar 54, 6 vezes 9, né? Somando 32 em ambos os lados, ou mais para menos passa mais, né? A mentirinha confortável. Caramba! Então quer dizer que estás em Las Vegas, curtindo com a família depois de anos de estudo e trabalho duro. Aí aparece lá na rádio que amanhã vai fazer 86 graus. O mundo vai acabar? Não, é porque nos Estados Unidos a galera anuncia as coisas em Fahrenheit. Aí eu puxo o calculador e faço a conta. Não, né, cara? Você tem conversor, tu baixa no teu Android lá o conversor e tu digita e ele vai te falar quantos graus Celsius. Professor, para que eu vou usar isso então na minha vida? Provavelmente para nada. É só para exercitar o teu cérebro, para ver se tu consegue ler uma questão, interpretá-la, usar a fórmula adequada, fazer a operação matemática. Mas só vai usar isso aqui de fato quem for trabalhar na área. Os outros que não vão trabalhar na área, não vão usar. É só uma musculação cerebral mesmo. E fraquinha essa musculação, né? Nem forçou lá. Agora olha que interessante, galera. Olha isso aqui, meu querido. 30, só que agora é uma variação. Quando for variação, se tu usa a fórmula, tu erra. Porque variação a gente resolve por regra de 3. Tu lembra quando eu construí os termômetros? Um deles ia de 0 a 100. O outro ia de 273 a 373. Continua conversando, pode ver, continua. 273, 373.
212. Quer dizer que no termômetro em Celsius, de 0 para 100 varia quanto? 100. Em Kelvin, de 273 para 373? 100. Por isso que são escalas centígradas, eu falava. Não é isso? Quer dizer que se em Celsius varia 100, e em Kelvin varia 100, se em Celsius varia 5, em Kelvin varia... Quer dizer que quando eu for fazer um cálculo de variação de Celsius para Kelvin, não vou precisar fazer conta nenhuma. É só responder. Por exemplo, qual é a variação de 30 graus Celsius em Kelvin? 30, não tem conta. Porém, quando varia 100 em Celsius e 100 em Kelvin, varia quanto mesmo em Fahrenheit? Tu lembra? 180. Se varia 100, varia 100, varia 180, quando esse varia 10, quanto que esse varia? 10. E esse aqui varia quanto? 18. Quando esse varia 5, esse aqui varia quanto? E esse aqui? Ah, é por isso então, professor, o 559. Sim, o 559 ali embaixo só indica quanto a variação de 1 corresponde à variação do... Se fosse 1... 1 dividir por 10, dividir por 10, divide por 10 para mim, por favor. 1.8. Tem gente que em vez de fazer a regra de 3, que eu vou ensinar agora, prefere decorar que 1 grau de variação em Celsius ou Kelvin equivale a 1.8 em Fahrenheit. Aí basta ou multiplicar ou dividir por 1.8. Eu não gosto de decorar isso porque parece uma decoreba frouxa. Eu prefiro pegar a fórmula que me diz que se varia 5 em Celsius, varia quanto em Fahrenheit? Aqui, ó, Fahrenheit 9, obrigado. Já que variou 30 em Celsius, vai variar x, cruz, credo e acabou. 5 vezes x é 5x é igual 30 vezes 9, 270. Se bem que eu prefiro colocar 30 vezes 9, porque quando o 5 for dividir, a gente simplifica da 6 e 6 vezes 9, 50. Cara, presta atenção que tem que ter humildade. Professor, agora eu estou confuso. Tu falou que 30 graus é 86 e agora 30 graus é 54? Já era para eu ficar bravo dessa pergunta. Mas tudo bem, vamos lá. Isso aqui é 30 graus de temperatura, uma temperatura única. Ah, que calor, cara, que calor. Que temperatura tá? Pô, 30 graus. Em Fahrenheit quanto é? 86. Ah, que calor. Aqui não. Aqui não tem nada a ver. Aqui quer dizer que o forno da indústria, sei lá, foi de 100 para 130. Então subiu quanto? Subiu 30 risquinhos. Se eu fosse medir a temperatura antes e depois em Fahrenheit, quantos risquinhos subiria no termômetro em Fahrenheit? São coisas totalmente diferentes. Um é como se fosse a hora certa. Esse aqui é como se fosse uma passagem de tempo. Essa aqui é a temperatura certa. Uma temperatura, como é que eu transformo em outra temperatura? Fórmula. Uma variação de temperatura, como é que eu transformo em outra variação? Regra de 3. Simples assim. É bem fácil, principalmente se a galera der uma treinadinha, uma hora tu... Não vou mais me incomodar com isso. Elas não são as melhores e as mais difíceis. A 3 e a 4 são as melhores. Vou te explicar. Enunciado da questão 3. Observe que eu estou criando o enunciado agora, da minha mente. Não vai sair a mesma questão na outra sala. Não vai. Então, deixa eu ver. Bem criativo. Como? Não tem página, tá? É tudo extra. Tudo exemplos da minha mente. Exemplos extra. Por que eu não gosto de fazer exemplo da apostila? Porque eu já mato uma questão. E a gente não tem tanta questão assim. Às vezes tem uma questão de um tipo só. Se eu fizer um exemplo, não vai ter que ir na internet e achar uma questão parecida. E nós sabemos que vocês não vão ter tempo para isso. Então eu evito fazer questões da apostila. Claro que na próxima aula já está combinado, né? Eu vou começar todas as aulas da semana que vem por exercício. Tá? Para começar a mudar um pouco o ritmo. Presta atenção no enunciado, que é o enunciado que eu acabei de criar. Na escala Celsius, na escala Fahrenheit, a temperatura comparativamente a Celsius dá o dobro mais 10 unidades. De que temperatura estou falando? Tu vê, parece que não dá nem para começar. Uma determinada temperatura em Fahrenheit, quando comparada com a
a mesma temperatura em Celsius, dá o dobro do valor mais 10 unidades. Quanto é cada temperatura? Olha o que eu disse, uma temperatura em Fahrenheit comparada com a Celsius dá quanto? O dobro da Celsius mais 10 unidades. Foi isso que o enunciado falou em português. Tu tem que aprender a escrever essa frase em português e em matematiquês. Quando que a gente aprendeu a fazer isso? 7º ano, 8º ano, 9º ano. Todos esses 3 anos do fundamental a gente ensina a gurizada a pegar uma frase do português e transformar para o matematiquês. Tu vê, se tu não aprendeu aquela aula, vais pagar o preço hoje. O dobro mais 10, o dobro, né? O dobro mais 10. É bem o que é, né? É bem literal a transcrição, né? Mas como é que eu vou resolver o problema só com essa equação? Pega a outra equação entre Celsius e Fahrenheit, que tu vai decorar de tanto que tu vai usar, isola numa, acabou a física depois de tu escrever essa frase, o resto é matemática. Se tu não é bom de sisteminha de equação, isola numa, aí vai ter dificuldade também. Vai, me ajuda. DC sobre 5 é igual. Abre parênteses, seria bem bonito parênteses nesse caso, né? Mas não vai ser necessário, só por isso eu não coloquei parênteses, que é sempre bem-vindo. 9, obrigado. E agora? Aqui vai dar para subtrair, tu concorda comigo? Vai dar menos 22, né? E podemos ou não podemos fazer a multiplicação cruzada? 9 vezes TC, 9TC, muita atenção. 5 vezes 2TC, 10TC, 5 vezes menos 22. Menos 110 tu não é obrigado a fazer, né, rápido, mas tem que fazer com consistência aqui. Mais 10TC vem para cá. Menos 10TC mais 9TC igual a menos 110. Menos 1TC igual a menos 110, portanto a temperatura em Celsius fica 110 graus Celsius. E em Fahrenheit é quanto? Aplica na forma, tem que ser 50, né? O dobro de 50 é 100 mais 10, 110. Concorda? Vamos garantir. Quem é a temperatura em Fahrenheit? Vamos ver. 2 vezes, errei. 2 vezes 110 mais 10. TF igual 220 mais 10. Temperatura em Fahrenheit é? Onde que eu errei? Na hora que eu fiz mentalmente, me achando malandro. Me ferrei. Eu disse que era 50, onde eu errei? Eu falei que na verdade era o contrário, né? Eu pensei que a Celsius é que era o dobro mais 10, né? Certo? Se essa aqui fosse o dobro mais 10, a outra teria que ser 50. Mas não, quem é o dobro mais 10 é a Fahrenheit. Então o dobro é 220 mais 10 é 230. Legal, é isso aí. Então a temperatura misteriosa que o enunciado se referia era 110 graus Celsius ou 230 graus Fahrenheit, porque essas temperaturas são a mesma. Beleza? Então, ó, tem que praticar, galera. Vocês têm vários exercícios nesse estilo. Deixa eu ver só se a galera pegou a manha. A temperatura em Celsius é 1/3 da temperatura em Fahrenheit menos 2 unidades. TC, 1/3 de TF menos 2 unidades. Essa, então tu vê, cara, pode vir o que for aqui, né? Parabéns pela interpretação. Falou que a temperatura em Celsius seria 1/3 da Fahrenheit menos 2 unidades. Isola numa, substitui na outra, mata a questãozinha. Recapitulando, primeiro tipo de problema é transformar uma temperatura em outra, usa a fórmula. Segundo tipo de problema, ele fala em variar, regra de 3. Terceira classe de problema, envolve uma relação entre duas escalas. Tu tem que matematizar essa relação para usar a fórmula fornecida, sisteminha de equação. Isola numa, substitui na outra. Agora, para mim, a mais bonita. A mais bonita das questões é a quarta, porque de certa forma exige um pouquinho de tudo. Olha que bela essa questão 4 que eu vou criar aqui pra gente. Vamos supor que de repente nasçam 2 cientistas aí, geniais, que revolucionam o mundo da termologia. Para homenagear esses cientistas, nós criamos 2 escalas novas.
Uma com o nome do cientista que criou conceitos novos, o nome dele é Asdrubal, lembra? E a escala Asdrubal de temperatura. E a outra a escala Jezebel de temperatura. Óbvio, podia ter abandonado ela. Agora olha só, o problema fala o seguinte, ó, a escala Asdrubal e a escala Jezebel, escalas novas que foram criadas, que isso aí não pode acontecer no vestibular. Acontece, gente, senão eu não estaria criando um exemplo, tá? Eles criam escalas que não existem, professor. Claro! Pra quê, professor? Para deixar difícil, para tentar arrebentar o teu cérebro. E nós temos que sair por cima. Então, ó, isso aqui não é piadinha. Pode acontecer, provavelmente vai acontecer. Só não vai chamar Asdrubal e Jezebel. Vai chamar X e Y, vai chamar um nome idiota, João. Um nome normal, isso aqui é bonito. Nome normal. Eu me expressei mal. Nome normal, porque Asdrubal é bonito. Não é? Já que nós estamos falando de nome, eu faço questão de falar. Olha o nome do meu pai. Glicemia. Esse é o nome bonito. Olha o nome da minha mãe. Adir. Já chegou carta lá em casa para o senhor Adir, esposa da senhora Glicélia. Te juro. Agora, para mim, campeão de nome é o meu bisavô, cujo nome é Orozimbo. É o nome do meu bisavô, não admito risadas. Eu, Otávio, sei normalzinho, né? Certo? Não admito piada com nome nessa sala. Galerinha, olha só. Asdrubal. Asdrubal é um nome comum, tá, em alguns lugares. Então, que os Asdrubals não fiquem ofendidos. E Jezebel também é bem comum. Ô, galerinha. A escala Asdrubal e a escala Jezebel estão relacionadas por esse gráfico. Olha que gráfico bonito. Olha que beleza. Beleza? E aí a questão fala o seguinte, ó. A temperatura de 100 Asdrubal vale quantos na escala Jezebel? Esse é o problema. Tem que montar o negocinho, tem que montar as escalas termométricas e fazer o joelho pé, cabeça pé, só. Então vamos lá. A regra de 3 andar? Pois é o mais comum, a galera faz por regra de 3 e se arromba. Porque pensa bem, aquela fórmula cumpridona que nós criamos foi uma regra de 3? Foi o teorema de Tales. Então o certo é fazer pelo teorema de Tales. Só vai funcionar a regra de 3 quando a variação de uma escala for igual à variação da outra. Mas pensa bem, essa aqui variou quanto? Do 20 para o 35? 15, enquanto essa foi do 0 para o 50, variou 50, a regra de 3 não vai funcionar. Então, ó o segredo. Faz o termômetro Asdrubal, faz o termômetro Jezebel e faz 3 risquinhos horizontais. Esse ponto a galera não erra, ó. É quanto para o Asdrubal? 35. E para Jezebel? 50. A galera erra nesse ponto aqui, cara, ó. 20 para quem? Para o Asdrubal. 0 para Jezebel. A galera que tem dificuldade em plano cartesiano não percebe que tem uma pontilhada conectando com 0 ali, ó. Então é 0. E isso aqui a galera erra direto. Quando tu erra essas coordenadas, 20 e 0... O Rodrigo Ferreira. Show? Então, galerinha, ó, quando a galera erra esse 0 aqui, tá? É só porque o pessoal tá com dificuldade em plano cartesiano. Estuda plano cartesiano que te cura disso também. Quem é que vai aqui no meio? Quero ver se lembra. TA, né? Temperatura Asdrubal, né? Não precisa ser delta, que não é variação, né? E aqui, TG. Quero ver agora. Quero ver. TA, menos 20, joelho, pé, cabeça, pé, 35, menos 20. Vai. TG, menos 0, o tamanho de baixo, dividido pelo tamanho todo, 50. Observe que a conta não está pronta. Eu simplesmente achei uma relação matemática entre as escalas hipotéticas. Mas o cara quer saber 100 graus Asdrubal na escala Jezebel. O que eu faço? É só substituir. É só substituir. Para a fórmula ficar mais bonita, antes de substituir, eu vou simplificar por 5 aqui embaixo. Ó. Vai dar 3 e vai dar 10. Concordam comigo? Se eu dividir por 5 à esquerda, eu divido por 5 à direita, tudo bem? Agora ficou bem bonito. O 100 vai no lugar do TA. Por quê, professor? Não sei por quê. Olha,
sobre 3 igual a TG sobre 10. 80, não é isso? Está dividindo, passa 800 terços. Como os 600 por 3 é 200, sobra 200 por 3 que é 66,666, 266,666, o número da besta que tanto nos persegue. Graus Jezebel. Essa aqui dá trabalho. Essa aqui, se tu não praticar, tu não vai pegar a manha. E às vezes tem que testar 1, 2, 3 vezes. Ano passado eu lembro que nas assistências eu corrigi mais de 10 problemas desse tipo. Ó. Agora uma dica. Tu tentou fazer 4 desse tipo, não acertou os 4. Tu não pode me pedir os 4 no mesmo dia. Isso é uma doença. 4 problemas desse tipo. Tu tentou os 4, tu não conseguiu nenhum dos 4. Não pensem vocês que eu vou chegar na assistência e vou fazer os 4. Porque é burrice. Tanto minha quanto nossa. Eu vou fazer vou deixar tu acreditando que tu é maduro, que tu vai pra casa, que tu vai tentar ver onde é que tu errou nos outros, que tu vai fazer um puta de um esforço para tentar fazer os outros 3 e vai voltar decepcionado de repente. Professor, não consegui nenhum dos outros 3. Eu não vou fazer os outros 6. Eu vou fazer de novo para que vê se tu processa essa informação e começa a dominar o mundo. Beleza, galerinha? Então, ó, cuidado, ó. A outra, o cara não precisa dar o gráfico, né? Ele pode falar, sabendo que uma temperatura Asdrubal de 35 graus equivale a 50 Jezebel e que 20 Asdrubal é 0 Jezebel, determine. Uf. Até mais prático, já desenha o termômetro direto, né? Certo? Então, quando desenha o gráfico, pode dar uma complicadinha para quem não manja de plano cartesiano. Pá, já tem tarefa para fazer ainda. Aquela 2 é que se tu for fazer desse jeito, vai estar fazendo como se fosse a 1. E pensa bem, tu não tem o antes e o depois. Mas quer ver, Elson, vamos tentar fazer. Como é que eu vou começar a fazer essa tabela aqui, entendeu? Eu precisaria de ponto fixo aqui, 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 aqui. E ele só deu que variou 30. Mas aqui são 55. Ah, então vamos lá. Seria 100, seria 0, seria 32, seria 212. Tu ia fazer que nem a outra, entendeu? Porque esse processo de joelho pé, cabeça pé é usando a fórmula toda. Então, na verdade, é regra de 3 mesmo. Aquela, quando é fato de variação, vai direto para uma regra de 3. Se tu for pensar, a questão 2 é a mais curta. Falou em variação, comemora. Regrinha de 3. Vai ser bem prático, certo? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu dar uma coladinha. Falei. Deixa eu ver aqui. Falei. Meu Deus, quantas? Deixa eu ver. Página 118, questão 16. Imitação da minha. Ou o contrário, né? Página 118, questão 17. Página 118, questão 18. Página 119, questão 19, questão 20. Tudo com esse estilo aqui, cara. Tá. No vestibular, nada se cria, tudo se copia. Fahrenheit. Página 123, todas elas, esse estilo. Todas elas saem por esse raciocínio. Todas. Agora já vou poder dar uma palhinha de transmissão de calor. Transcal. Desculpa, perdoa. Galerinha, eu abri a apostila e comecei a folhear e vi vários com aquela cara ali, os gráficos, tá vendo ali? Qualquer um desses que tenha gráfico, tu já vai resolver e vai ser por aquela técnica ali, cara. Escuta o que eu tô te falando. Eu não falei o número, pode tentar todos. Página 118, 119, 122 e 123. É muita página, hein, pai? Confere, pai. Pede pra ver o caderno dos exercícios, pai. Fala, meu.